Se o seu time busca um centroavante, fazedor de gols e que não custe muito dinheiro, o vídeo de hoje do canal da Nicola pode ser uma boa pedida. Vou contar também sobre Raul Gustavo, zagueiro do Corinthians, que está deixando o clube por uma mixaria. Bora falar ainda sobre a treta política, mais uma, dentro do Flamengo, envolvendo Marcos Braz. Tem informações sobre os irmãos Romero. Oscar e Ángel Romero não estão mais vinculados ao São Lourenço. Já o Santos contratando mais um jogador, o goleiro Jandrei, muito bom goleiro, é o novo reforço do clube. Para fechar, bora falar sobre Lucas Lima, que história é essa de que ele foi oferecido ou pode fechar com o Bahia? E por último, o Brasil com muitos problemas para os 3 próximos jogos das eliminatórias por causa de jogadores convocados da Premier League que não foram liberados. Tudo isso a partir de agora, não sei antes me apresentar, sou o Jorge Nicola e criei esse canal no YouTube com mais de 1 milhão de inscritos para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Se você ainda não se inscreveu, é bem fácil. Aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, você não vai gastar nada e vai ter acesso a todo o nosso conteúdo. E mais, se você ativar o sininho, vai receber notificações de vídeos e do programa do Nicola, que nessa terça-feira começa às 7 da noite. Ótima chance de você tirar todas as suas dúvidas sobre o seu clube do coração. Para fechar, só queria pedir para deixarem like aqui no vídeo, para que o vídeo chegue para cada vez mais pessoas. Combinado? Bora começar falando sobre a seleção brasileira. O Tite já havia convocado 25 atletas para os 3 próximos jogos das eliminatórias. Chile fora de casa no dia 2 de setembro, a Argentina na Neoquímica Arena no dia 5 e o Peru no Recife no dia 9. O grande problema é que a Premier League divulgou nessa terça-feira que não vai liberar nenhum atleta convocado para as seleções da América do Sul. Tudo por causa da Covid-19, os clubes entenderam por unanimidade que seria um grande risco liberar esses jogadores que viriam para a América do Sul e voltariam para a Inglaterra. Dessa maneira, o Tite se meteu numa grande enrascada como substituir 9 dos 25 atletas. As ausências são Alisson e Ederson, 2 goleiros, Thiago Silva, Fabinho, Fred, Gabriel Jesus, Rafinha, Firmino e Richarlison. Todos esses estão fora e aí a busca por substitutos vai ser bastante complicada, especialmente se o Tite convocar jogadores do futebol brasileiro. Jogadores que atuam aqui vão desfalcar seus times na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, enfim, um grande estrago. Só para completar sobre seleção brasileira, é legal contar que o jogo do Brasil contra a Argentina no dia 5, na Neoquímica Arena, terá a presença de 12 mil torcedores. A liberação de forma oficial foi publicada pelo governo e pela Prefeitura do Estado de São Paulo, pelo governo do Estado e pela Prefeitura de São Paulo, nessa terça-feira de forma oficial. Vai ser um evento teste, só vão poder entrar no estádio pessoas que tiveram testado negativo para Covid nas últimas 48 horas antes do jogo e vai haver inclusive um acompanhamento desses torcedores 15 dias depois da partida, beleza? Bom, muita gente tem me perguntado durante o programa do Nicola se o Lucas Lima pode virar reforço do Bahia. Não consegui responder ontem ao vivo, mas conversei com uma pessoa do Bahia e uma pessoa do Palmeiras para entender o que há de verdade nessa história. E a informação é de que o Lucas Lima foi sugerido para o Bahia, assim como foi sugerido para alguns outros clubes do futebol brasileiro, mas o Bahia entendeu que o investimento não vale a pena. Ainda que o Lucas Lima pudesse ser emprestado de graça ao tricolor baiano, não compensaria por causa do aspecto financeiro. O Lucas Lima ganha R$900 mil por mês, valor completamente incompatível com a realidade financeira do clube. Lucas Lima que não joga há mais de 2 meses, não é nem relacionado para as partidas, pelo menos as últimas partidas, completamente fora dos planos do Abel Ferreira, tem contrato até dezembro do ano que vem e o Palmeiras não consegue se livrar desse atleta. Caberia no seu time do coração? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bom, bora falar agora sobre mais um reforço no Santos. Peixe que já havia fechado com Augusto Galvão, com Léo Batistão e Tardelli, fechou também com o zagueiro Velasquez e nesta terça-feira fechou também com o Jandrei, ex-goleiro da Chapecoense, do Atlético Paranaense, muito bom jogador e chega para ocupar um espaço num setor um pouco mais delicado. O João Paulo é titular absoluto, mas o João, enquanto titular do Santos, convive também com o acompanhamento da mãe dele numa luta contra o câncer. O John, que é o reserva imediato, passou por uma cirurgia no menisco e só volta no fim do ano. Diante desse cenário, com a possibilidade de trazer o Jandrei com investimento bem baixo, o Santos já fechou a contratação, a informação divulgada pelo Bruno Gilfrida nessa manhã. O Jandrei já esteve no CT do Santos, já passou por exames médicos e o anúncio acontece a qualquer momento. Bora falar agora sobre os irmãos Romero, Oscar e Ángel Romero, que já foram especulados por vários clubes brasileiros nos últimos anos. A notícia é boa, os dois tiveram seus contratos rescindidos com o São Lourenço.
O clube argentino tinha vínculo com a dupla paraguaia até a metade do ano que vem, mas convocou os dois jogadores e comunicou que não havia a menor possibilidade de continuar bancando os salários. São Lourenço passa por uma enorme crise financeira e implorou que os dois aceitassem a rescisão de contrato de forma unilateral. Os dois jogadores concordaram desde que o São Lourenço pagasse os 5 meses de salários atrasados. Houve o acordo para que esse pagamento fosse feito e Oscar e Ángel Romero estão no mercado, à disposição. Não custa mais grana para tirá-los do São Lourenço, embora imagina-se que os dois vão pedir um dinheiro bastante significativo para se acertar com um novo clube. Você gosta do Oscar? Você gosta do Ángel Romero? Eu acho que eles teriam espaço em vários clubes do futebol nacional, especialmente nessa condição de atletas livres no mercado. Quero falar agora sobre bastidores do Flamengo. Tem mais uma treta rolando. Incrível como a política dos clubes sempre prega esse tipo de situação. O novo duelo, a nova treta envolve de um lado o Marcos Braz, do outro o Rodrigo Tostes. E essa não é uma briga nova. O Tostes é o vice-presidente financeiro do clube e é o grande responsável por tocar esse projeto de compra de um clube em Portugal. O Tondela é o grande favorito para ser adquirido pelo Flamengo em sociedade com um investidor. O Marcos Braz foi perguntado nessa segunda-feira sobre a possibilidade dessa compra. E o Marcos Braz disse o seguinte, abre aspas, esse assunto foi irritante. No meio de uma janela e ter que falar de Tondela, não vou falar desse assunto. Primeiro, porque o presidente Landim nunca me tocou, nunca falou disso comigo. E tem um outro ponto, se o Flamengo de fato for ao mercado e quiser se associar a outro clube, botando dinheiro ou não, porque o Flamengo tem muito ativo que não é dinheiro, isso precisa passar nos conselhos do Flamengo, fecha aspas. Por que o Braz deu essa cutucada? Por que o Braz deu essa cornetada? Porque o Braz é um dos alvos frequentes do Rodrigo Tostes. Tostes, Gustavo Oliveira e BAP são as pessoas mais próximas do presidente Landim e os maiores inimigos do Marcos Braz. O Braz tem algumas divididas, algumas quedas de braço perdidas para esse trio, como por exemplo a renovação do contrato do Diego Alves, como por exemplo a compra do Rafinha e o acordo verbal feito com o Renato Augusto. Nesses 3 casos o Braz acertou uma coisa e foi desautorizado pelos outros dirigentes que têm enorme influência em relação ao presidente Landim. Landim acabou preferindo ficar com os 3. O Braz não acolheu, não recebeu, não digeriu bem esses 3 casos e encontrou nessa oportunidade do Tondela uma chance de dar uma espetadinha, especialmente no Rodrigo Tostes. Tipo da briga que não ajuda em nada ao Flamengo, mas é uma grande realidade e há bastante tempo. Antes de mudar de assunto, só contar que o Flamengo recebeu uma proposta do Al Ain pela contratação do João Gomes. A primeira oferta foi considerada baixa, o Al Ain já prometeu melhorar essa oferta e se de fato houver um valor um pouco maior, pode haver negócio do João Gomes, o João que acabou perdendo espaço nos últimos tempos, volante revelado nas categorias de base, 33 jogos, 2 gols e 2 assistências nessa temporada. Ele tem hoje como grandes rivais dessa posição o William Arão, o Diego, o Thiago Maia e agora o Andréas Pereira. Bom, bora falar agora sobre o Corinthians, que está muito perto de fechar a venda do zagueiro Raul Gustavo, só 22 anos de idade, para o Bordeaux da França. E eu já vou avisar que o torcedor corintiano vai ficar bravo com a notícia. Eu não tenho a ver, culpa dos dirigentes do Corinthians que aceitaram uma oferta de 2 milhões de euros ou 12 milhões e 300 mil reais pela venda de 50% dos direitos econômicos do atleta. A primeira oferta do Bordeaux foi considerada até ofensiva. Os caras oparam pagar 1 milhão de euros por 80% dos direitos econômicos. O Corinthians disse que não havia a menor chance. Então a proposta segunda melhorou, em vez de 1 milhão de euros, o valor subiu para 2 de euros, ou os 12 milhões de reais, e em vez de 80%, por 50% dos direitos econômicos, com o Corinthians mantendo 40% do valor de uma venda futura e o jogador seguindo com seus 10%. É importante contar que o Corinthians precisa de dinheiro e entende nessa oportunidade desses 12 milhões de reais uma chance de fazer grana. Informação divulgada pelo Globoesporte.com dos valores das cifras oferecidas pelo Bordeaux. Bordeaux, mesmo clube francês que adquiriu recentemente o Vitinho, uma das joias do futebol paranaense, estava integrada ao Atlético Paranaense, negócio na casa dos 10 milhões de euros. Você, torcedor alvinegro, venderia o Raul Gustavo por 2 milhões de euros? E eu entendo que ele vale bem mais do que isso. 3,5, 4 milhões de euros,
dirigente do Corinthians vai lembrar que, como está mantendo 40% de uma venda futura, é mais ou menos esse o valor. Só que era importante para o Corinthians, já que vai se desfazer do atleta, que essa grana entrasse na totalidade. Até porque o Corinthians tem tido, por exemplo, dificuldade até para pagar salários em dia. Ainda não conseguiu pagar os salários do mês passado. Os atletas das categorias de base que ganham ajuda de custo, valores bem pequenos ainda não receberam. Enfim, um verdadeiro caos financeiro. Enquanto isso, o Corinthians, depois de fechar com Juliano e Renato Augusto, está muito perto de anunciar o Roger Guedes e também negocia com o William. Bom, bora fechar o vídeo falando sobre o artilheiro brasileiro que está à disposição do mercado nacional. Tô falando do Wellington, lembram dele? Jogador que surgiu muito bem no Goiás, foi jogar na Rússia, no Spartak Moscou. Esteve no Grêmio e no São Paulo em 2013, também passou pelo Celta, jogou na Turquia e está no Al-Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, desde 2017. Os números dele por lá são bem bons. Nas últimas 3 temporadas, por exemplo, em 79 jogos, ele marcou 51 gols, uma média bem superior a meio gol por jogo. Atleta já mais veterano, 34 anos de idade, e que conseguiu do Al-Sharjah a liberação para jogar por empréstimo de uma temporada no Brasil. São vários clubes brasileiros que buscam um centroavante e ele vislumbra a possibilidade de se acertar com um clube grande para ter uma oportunidade de fazer sucesso por aqui. É importante contar que o salário dele nos Emirados Árabes é dos mais altos, é um dos caras mais valorizados do país. Mas o Al-Sharjah, além de topar emprestá-lo de graça, ainda se comprometeu a ajudar com boa parte dos vencimentos. Então o clube que quisesse fechar com o Wellington poderia pegá-lo de graça, por empréstimo de 1 ano, e ainda ter uma boa ajuda em relação aos salários. Tudo porque o Wellington colocou na cabeça que é a grande chance dele de fazer sucesso no futebol brasileiro, no momento de mais maturidade, no momento de estabilidade financeira, em que ele vem jogando muito bem. O nome dele já havia sido discutido, conversado em alguns clubes brasileiros. E estou muito curioso para saber quais são os próximos passos, quais clubes daqui podem se interessar. Prometo ficar de olho nessa história e atualizando vocês a cada novidade. Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. O programa do Nicola começa daqui a pouco às 7 horas da noite, ao vivo. Vocês mandam as perguntas, eu respondo. Aquilo que eu não souber, repasso para as minhas fontes via WhatsApp. A gente vai ter por 10, 15, no máximo 20 minutinhos como convidado. Depois das perguntas, mais para a parte final do programa, a gente vai ter o Newton Drummond, mais conhecido como Chumbinho, que é diretor executivo de futebol do Curitiba, para falar sobre as coisas do Coxa, líder da 2ª divisão da Série B. O time está fazendo excelente campanha. Só para fechar, não esquece de deixar like, se inscrever no canal, super importante, combinado? A gente se vê um pouco mais tarde. Tchau, tchau!